Dia a todos. Eu pregarei nesta manhã sobre uma firme decisão. E baseando em 1 Reis, capítulo 18, versos 20 e 21. 20 e 21. Vamos ficar em pé e fazer a leitura? Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Pode sentar, irmãos. Eu creio que esta mensagem é bem atual, viu, irmãos? Foi falado por Elias que 3.000 anos atrás, que Elias falou isto. Está gravado. Estão gravadas essas palavras nas Escrituras Sagradas. Aprove o Senhor, o Espírito Santo, conduzir até nós essas palavras ditas por um grande profeta, o profeta Elias. Deixa eu explicar para os irmãos o que estava ocorrendo. Eu espero que os irmãos estejam lendo a Bíblia. Porque quando vocês leem a Bíblia toda, vocês começam a ter noção, com a ajuda do pastor, claro, né? Ou até de algum livro, até uma busca na internet. Vocês procuram para saber o que aconteceu. Lembra que eu tenho falado para vocês? Nunca leia a Bíblia pegando o texto e isolando o texto. Tá? Nunca faça isso, irmãos. O que a gente sempre diz, os teólogos, texto sem contexto vira pretexto. Tá? Cuidado. Aqui nós estamos no livro de 1 Reis. O 1 Reis faz parte dos livros históricos. Aqui está a história de Israel, irmãos. Lembra, eu estou trazendo a lume os acontecimentos para os irmãos terem noção. Lembra que Josué com o povo atravessou a terra, o Jordão, para conquistar a terra prometida? Depois foi formada a nação de Israel. Depois veio o primeiro rei de Israel, Saul. Depois de Saul veio Davi, foi o segundo rei de Israel, colocado por Deus. Davi conquistou as nações ao redor. Ele foi um grande militar, um rei militar. Depois da morte de Davi, entrou Salomão. Salomão foi um rei de paz, porque a palavra Salomão significa paz. É shalom. Shalomon é paz. E o que aconteceu? Ele construiu o templo. Depois da morte de Salomão, entrou o filho dele, chamado Roboão. Os irmãos vão lembrar quem leu a Bíblia. Né? Com o reinado de Roboão foi um rei que titubeou, não era fiel, o coração não era reto para com Deus. E nos dias dele, Deus dividiu o reino. 10 tribos foram para o norte de Israel e 2 tribos ficaram no sul. Ficaram no sul Judá e Benjamim. Sob o reinado dos filhos de Davi. No sul tinha Jerusalém, com os cultos, tinha os profetas, tinha os sacerdotes. No norte, não. No norte, quem dividiu foi Jeroboão, um homem perverso. Tá? E aí ele fechou o cerco no reino norte. Lá no extremo norte, lá em cima, ele pôs um bezerro de ouro. No extremo sul do reinado do norte,
extremo sul. Lá em cima, Dan, e embaixo, Betel. É como se os irmãos estivessem olhando o mapa do Brasil. Vamos supor que dividisse o Brasil. Norte e sul. Norte, Amazonas. E bem abaixo aqui, vamos colocar a Bahia. Tá? Então, da Bahia até a Amazonas, norte. Dividindo, então, Minas Gerais e São Paulo até chegando Rio Grande do Sul. A parte sul. Agora, os irmãos podem ter uma noção do que ocorreu em Israel. Então, ficou a nação dividida. Tá? E agora eu pergunto, o que aconteceu no norte? O povo se afastou de Deus. Quem era crente mesmo, mudou para o sul. Porque no sul tinha Jerusalém, tinha o templo onde adorava Deus, tinha os sacerdotes, tinha a lei de Deus. O norte não. O norte tinha bezerro de ouro, fechando o cerco. É como se pegasse uma imagem de Aparecida, aquela imagem católica, colocasse lá no Amazonas e outra imagem aqui na Bahia, fechando o cerco. Tá? Foi assim no Reino do Norte. O que aconteceu? Culminou, irmãos, com elementos perversos reinando lá. Homens ímpios. No reinado do norte não teve um rei sequer que prestou. Todos eram elementos perigosos, criminosos, querendo poder. É como se no Brasil entrasse um regime totalitário que mandasse no país. E nós estamos sujeitos a isso. Totalitarismo, né? No Reino do Norte foi assim. Então, eu diria para os irmãos, todos os reis do norte foram ruins, mas o pior deles foi Acabe, o rei Acabe, cuja mulher, os irmãos já sabem o nome dela, os irmãos lembram? Jezabel. Perversa. Então, foi assim. Sabe o que eles adoravam? Eles adoravam a Deus? Não. Eles adoravam o ídolo chamado Baal. Quem trouxe esse culto a Baal, além dos bezerros de ouro, quem trouxe esse culto para dentro de Israel, foi Jezabel, o reinado deles, o baalismo. E aí eu estou indo devagar para os irmãos entenderem o contexto, senão os irmãos não vão entender. Como é que nós trazemos essas lições para nós? Então, queridos irmãos, quando Deus mandou profetas, ele mandou para onde? Para o norte. O sul não. Quando a igreja, quando a nação está bem arrumada, biblicamente, não precisa de profetas. Mas os grandes profetas, como Elias, Eliseu e outros, foram mandados para o reino do norte, para chamar a atenção do povo. Tá? Os irmãos leem a vida de Eliseu, de Elias. Eles foram profetas no norte. E aqui nesse caso, Deus mandou quem? Elias. Sabe o que ele fez? Ele chegou para o rei Acabe, entrou no palácio e falou, não vai chover até que eu ordene. Ficou 3 anos e meio sem chover. A nação estava terrivelmente seca, o povo passando fome. Foi quando Elias apareceu para o rei Acabe e desafiou. Eu quero agora que você mande todos os profetas seus, os profetas de Baal. Os irmãos sabem o histórico, porque eu sempre menciono isso aqui. Né? Acabe tinha mais de 800 profetas. Profetas dele e da mulher dele, Jezabel. É como se eu tivesse aqui pessoas que, vamos supor, o prefeito de Ribeirão Preto, homem cruel, mas cercasse de religiosos, de falsos elementos, missionários, pastores ou padres,
falasse para ele, tá tudo bem, só dá um dinheirinho para mim aí, tá vendo? Só dá um tostão aí para nós, tá tudo bem. Dá-nos o que comer, roupa, carro, nós sempre falaremos bem de você. Pode ir, seu reino tá bom. Deus vai te abençoar. Não é o que está acontecendo hoje, irmãos? Pode ir, Deus vai te abençoar. O povo gosta, está cheio de elementos assim, irmãos. Eu me lembro quando eu comecei a mandar mensagem no Facebook, era assim. Deus disse que não haverá mais maldição na sua vida. Quando eu comecei a mandar mensagem, acabou tudo. Não teve mais nada disso. Tudo mentira, irmãos. Mentiras. Deus vai tirar as tuas maldições e um dia vai ser maravilhoso. Acabou. Tem nada disso na Bíblia. Então, irmãos, naqueles dias era assim. Estava cheio de elementos falsos, os profetas de Baal. E Elias sozinho desafiou todos. Mande lá em Samaria. Mande teus profetas. E fez aquele altar, como os irmãos podem ver no capítulo 18. Chamou a população de Samaria. Chamou. Quem é Deus agora? Fez aquele altar. Os irmãos lembram que não estava chovendo. Estava tudo seco. Mas mesmo assim ele fez um rego em volta do altar. Mandou encher de água. Encher de água. Aquele rego. Falou agora, vamos invocar qual Deus que vai manifestar por fogo aqui. Os irmãos sabem o histórico, eu estou falando aqui rapidamente. Os profetas de Baal pediram a Baal, ficaram de manhã até a tarde, gritando, até cortava o corpo deles para sair sangue, pedindo a Baal para manifestar com fogo. E Elias de lá, zombando deles. Talvez ele está dormindo. Pode pedir que ele talvez está passeando por aí. Nada houve. Aí ele falou, agora vamos ver quem é o Deus. Quando Elias pediu, desceu fogo do céu e lambeu tudo, toda a água. A água foi como se tivesse colocado gasolina, irmãos. Lambeu tudo. E os irmãos sabem, depois Elias chamou o povo e matou todos os profetas de Baal. Eu só estou dando esse histórico para os irmãos, para trazer vocês para o texto. Por que eu falei uma firme decisão? Por quê? Porque foi o que Elias falou aqui nesses 2 versículos. Olha o versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Está vendo? Se o Senhor é Deus, segui o Senhor. Se é Baal, segui o Senhor. Está vendo, irmãos? Nós não estamos vivendo numa época assim? Onde nós vivemos o povo hoje, até os chamados evangélicos, cocheando entre 2 pensamentos. 2 pensamentos. Vamos lá. Esse culto a Baal, por que o povo ficou assim? O povo, irmãos, que foi orientado sobre Deus, sobre a lei dele, sobre a santidade dele, o Deus que tirou aquele povo do Egito, um Deus bondoso que guiou o povo pelo deserto, que deu a terra para eles, a terra de Israel. E agora aquele povo perverso, irmãos, um povo ingrato. Olha como Deus lida com a ingratidão. Não é assim? Estava aquele povo, é Baal, está tudo bem. É Deus, está tudo bem. Cocheando entre 2 pensamentos. Você sabe? Você não sabe se pisa aqui ou se pisa cá. Não sabe se segue a Cristo ou segue o sistema deste mundo. Então, irmãos, vamos adiante. O que resultou disso? Será que Deus trouxe um avivamento
em Samaria? Foi do momento. O povo é do momento. Se aqui aconteceu um milagre, Deus começar a operar, é coisa do momento. O povo começa a vir na igreja. Ai, tal, ai mesmo, tal, eu aceito Jesus. Aí depois passa. O povo volta para o que é. Você pensa que aquele povo voltou para Deus? Deus fez aquele milagre. Lambeu toda aquela água, né? Mandou matar os profetas, mataram os profetas de Baal. Mandou chuva em seguida, chuva forte para Samaria. Olha, bênçãos do céu. O povo voltou para Deus? Até Elias correu fugindo com medo das ameaças de Jezabel. Sabe o que Deus falou para ele? Fica preocupado não. Eu reservei 7.000 homens que não se curvaram perante Baal. Estou chamando a atenção dos irmãos, porque isso aqui é muito importante. Você sabe o que aconteceu com o Reino do Norte? Foi levado para o cativeiro. A Assíria foi e destruiu o Reino do Norte. Restou um povo que no Novo Testamento é chamado povo samaritano. O povo samaritano é resultado do Reino do Norte. Dá para os irmãos saberem. Tá? Então, irmãos, o culto a Baal, hoje, que nome eu daria? Que nome eu daria? Tem culto a Baal hoje? Não tem o nome Baal. Mas eu posso dar outro nome. O culto a Baal é o culto que deixa o povo entre dois pensamentos. Será que é Deus? Será que não é? Eu chamo hoje o culto ecumênico. O culto ecumênico, irmãos, é o culto em que você se une às coisas. O povo não era contra o sistema bíblico, o sistema da lei de Moisés. Não era. O povo estava apenas dizendo, tá bom, se for isso, ótimo. Se não for, tudo bem. Os irmãos perceberam? É como uma mulher que vê o marido traindo e ela fala, tanto faz. Desde que ele esteja aqui, eu esteja com a outra, eu vou ficar assim. O povo era assim, irmãos. O povo traiu a Deus. Falava, tanto faz. Não havia uma decisão firme. Então, eu vou mostrar para os irmãos o que é o resultado do culto ecumênico. Os líderes malignos toleravam o culto a Jeová, ao Senhor. Tolerava. Em Samaria, o povo não gostava do Deus de Israel? Gostava. É bom. Mas estava separado, irmãos. Está vendo? É como você estivesse em casa, você não vem à igreja, você não ora, você simplesmente está contente. Já viu? Eu vou para o céu, e eu não estou nem aí, estou comendo, estou bebendo, estou na minha casa, e não importa o que vai acontecer, é o que está acontecendo hoje. Exatamente isso. Eu tolero. Estão falando isso? Estão unindo todo mundo agora? Tá todo mundo unindo, todo mundo falando de Jesus agora. É o culto ecumênico. Tá vendo? Vamos lá. O culto a Jeová, ao Senhor Jesus Cristo, os líderes permitem, desde que você não perturbe. Desde que na sua casa você não fale, mostre para os vizinhos sobre o pecado deles. Desde que você não ataque a idolatria ou maldade dos homens. Você é crente, fique tranquilo no seu lugar. Ninguém vai lhe perturbar. Mas não mexa conosco. Está vendo como eles toleram? Fica aí quietinho. Tá? Se os comunistas entrarem, eles não vão atacar você. Desde que você fique em casa, quietinho. Não fale nada. Não tenha Bíblia. Não vem para a igreja nenhuma. Está tranquilo lá. Era assim no Reino do Norte. Tá? Então, irmãos, o que acontece? Há culto a Deus?
Não. Eu que estaria enganado na mente. Eu estou em casa, eu sou crente, eu sou salvo, está tudo bem. Eu não quero que mexa comigo, eu estou com medo. Se eu atacar o culto a Baal, eles vão me perseguir. Está vendo o que acontece? Eu vou ficar em casa, tolerar. Eu não quero que minha família levante contra mim. Desde que eu diga que é crente, acabou. Eu vou rir para todo mundo, eu vou tolerar a maldade de todo mundo. Eu não estou andando em santidade, eu não tenho compromisso numa igreja. Acabou, fechou tudo, tá? Não tem um pastor chateando a minha vida. Está vendo o culto ecumênico, o culto a Baal? O que acontece? Não perturbe, gente. Está acontecendo isso hoje. É chamado o culto ecumênico. Qual era o problema do Reino do Norte? É que eles estavam longe de Jerusalém. Era em Jerusalém, no templo, que estava a adoração a Deus. Eles tinham separado. Era em Jerusalém que tinham os sacerdotes. Oferecia sacrifício. Eles estavam longe. Tá? Era em Jerusalém que tinha a lei de Deus. Eles estavam longe. Então, queridos irmãos, o reinado prometido estava com os filhos, a tribo de Judá, a tribo de Davi, e não com aquelas tribos do Reino do Norte. Por que o culto ecumênico é gostoso? Por quê? Hoje nós estamos vivendo isso, irmãos. Culto ecumênico. Todo mundo dá a mão, vamos lá. Vamos orar junto? Vamos. Quem crê em Maria, Aparecida, quem crê no Espiritismo, quem crê esses enganos que tem aí, estão dando a mão. Paz. Hoje a palavra mais usada é a paz, 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 paz. Não me fale de guerra, fale de paz. Com os profetas não havia paz. Os profetas de Deus. Tá? Por quê? O culto ecumênico satisfaz os anelos da carne. Quando você pensa que é Deus que está, não é, é o diabo. O diabo quer satisfazer os corações. Eu sou Deus, está tudo bem. Eu quero sua felicidade. Se você está feliz em sua casa, seja feliz ali. Não vai para a igreja, não. Se você tem uma Bíblia, seja feliz ali. Se você pode fazer tudo sozinho, seja feliz. Você está vivendo em pecado? Não existe isso. Todo mundo faz isso hoje. Todo mundo está vivendo na prostituição, no adultério, na fornicação. Está tudo bem, paz, seja feliz. Os irmãos estão percebendo o perigo? É chamado culto ecumênico, onde todo mundo dá a mão. Tudo paz, ótimo. Ninguém fala nada. O medo de ser... Nós não queremos sair do conforto. E o culto ecumênico nos mantém confortáveis. Paz. Para o ímpio não há paz, diz a Bíblia. Vendo, irmãos, o perigo? Porque muitos não querem uma igreja. Porque na igreja tem compromisso. Uma igreja que zela pela verdade. Uma igreja onde nós estamos juntos, lutando pela causa de Deus. Onde estou junto, eu preocupo com os irmãos. Eles são meus irmãos em Cristo. Eu me ocupo com o pastor. Ele tem uma tarefa a pregar. Eu não quero deixá-lo sozinho. Eu vou orar por ele, vou lutar, vou segurar as mãos dele para ele não fracassar. É isso, irmãos. O culto ecumênico não dá porque todo mundo satisfaz com o que tem. O culto ecumênico também encobre o engano do coração. Eu fico achando que também. Quantas pessoas eu já vi afastando de ouvir a palavra de Deus? Com medo. Porque tirou do conforto. A Bíblia tira a gente do conforto, irmão. Você está errado.
Olha, queridos, o culto ecumênico não tem compromisso com seriedade. Não tem. Os irmãos já perceberam que o culto bíblico é comprometido com Deus. Andai com Deus. Hoje o compromisso é com quem me interessa. O Deus da Bíblia é o Deus que ordena o povo dele a andar em santidade de vida, separado deste mundo maligno, separado. Será que os irmãos entendem? Eu espero que sim. Eu estou pregando aqui na compreensão de que vocês vão entender essas coisas. Vamos ver agora um pouco mais sobre o culto ecumênico, porque é o culto a Baal que temos hoje. Está no Brasil, está no mundo. Está todo mundo contente. Até as festas de aniversário estão pondo o nome de Deus. Os ímpios que vivem na iniquidade estão proferindo, falando o nome de Deus para todo lado. Estão sendo abençoados. E nós não falamos nada, estamos tudo bem. Rimos com eles, fazemos festas com eles. Nós não temos ódio do mal. Porque não queremos ser perseguidos. Não era assim com o povo lá? O povo evangélico hoje não quer ser perseguido. Estão pensando que um homem, um governo vai trazer paz. Não traz, irmãos. Satanás tem seus modos de lidar com o povo. Quanto mais sucesso financeiro tem um país, quanto mais tranquilidade, pior para os crentes. Afastamos-nos de Deus. O culto ecumênico não se mistura com o verdadeiro. Não. Os irmãos podem perceber que o culto ecumênico dá as mãos para tudo. Eu vi há tempo atrás a foto de Billy Graham. Os irmãos já ouviram falar dele. Ele já morreu. Um grande pregador. Mas ele estava de mãos dadas com o Papa. Culto ecumênico. Hoje está todo mundo assim. Você está de mãos dadas com Edir Macedo, com Valdemiro Santiago, com R.R. Soares. Tudo evangélico. Não tem nada disso. Paz com eles? Não. Queridos irmãos, o culto ecumênico é um culto gostoso. Você vai achar na internet muitos elementos que estão exortando você a ficar no culto ecumênico. Dá um beijinho para todo mundo. Paz, paz. Paz para os adúlteros, paz para os homossexuais, paz para as lésbicas, paz para toda mentira, paz, dê as mãos. O Deus da Bíblia não faz isso. Outro detalhe. O culto ecumênico é uma adoração imperceptível aos ídolos. Quando você não adora somente o Senhor, você está adorando a ídolos. Os irmãos lembram da história de Saul, como Deus mandou ele matar os amalequitas. Ele fez o trabalho mal feito. Ele fez 90%, 99%, mas fez errado. Deus quer um trabalho perfeito. Era para matar todo mundo, inclusive os animais, não trouxesse nenhum. Ele falhou. Por quê? Por detrás de toda desobediência está um coração rebelde. Rebelde contra Deus. Exatamente isso, irmãos.
Um coração rebelde. O que Samuel falou para ele? Atrás de toda desobediência está o culto aos ídolos, o culto aos demônios. Se nós não obedecermos a Deus, nós estamos fazendo a tarefa que os demônios querem. Outro detalhe, o culto ecumênico é uma forma de encobrir as maldades. Quando eu tenho um viver errado, eu aceito o culto ecumênico, porque vai encobrir meu pecado. Está vendo? E queridos irmãos, o Deus da Bíblia, você pode mudar, você pode ir para a igreja, pode cantar, mas se você tiver pecado oculto na vida e não tratar com aquilo, você não vai adiante. Você vai aceitar um culto ecumênico no viver. O Deus da Bíblia, ele diz, volte até onde caiu. Começa tudo ali. É maravilhoso isso, irmãos. A vida de um homem e de uma mulher começa na queda. Onde foi que eu caí? Onde foi que eu ofendi meu Deus? Se eu não fizer isso, eu vou procurar um caminho bem asfaltado na minha frente, onde está pintado o nome de Deus e de Jesus. Está tudo bem, ótimo, eu estou sentindo em paz. Não, com o Deus da Bíblia, não. Quando Josias, o rei Josias em Israel, entrou, ele colocou tudo em ordem. Ele tirou as idolatrias do templo. Ele tirou os falsos profetas, os falsos sacerdotes. Ele limpou toda a casa de Deus. Foi aí que começou o avivamento. O que eu estou querendo? Eu estou querendo permanecer com a maldade de antes? Passar por cima disso? Queridos irmãos, é como se eu mantivesse sujo, colocando roupa em cima de uma sujeira, eu não tomasse banho. Outro detalhe. O culto ecumênico faz com que aumente o número de falsos mestres. Tá? Irmãos, eu nunca vi tanto engano religioso como estamos vendo em nossos dias. Elementos disfarçados de pastores, querendo número de pessoas, mudam o culto, mudam, tá? Eles querem, se tiver que tirar o púlpito, se tiver que pregar uma mensagem para o povo, tiver que mudar a música, eles vão mudar para ter gente dentro da igreja. Tá? Porque querem números, querem dinheiro. Irmão, aumentou muito o número de falsos mestres. Enquanto isso, nós estamos vendo a ausência de pastores. Eu preguei na igreja Batista Ebenezer, sexta, sábado e domingo passado. A igreja está precisando de pastor, de homens que zelam pelo rebanho, que pregam a verdade, que amam o povo. É um grupo pequeno, mas ele vai amar, ele vai dar a sua vida por aquele grupo. É isso, irmãos. A igreja de Deus está sofrendo por causa disso. Outro detalhe, irmãos, é o culto. Não há mistura com os verdadeiros servos de Deus. Tá? Onde tem a mentira, os servos de Deus não estão presentes. Tá? Israel sumia os profetas verdadeiros. Só quando precisava, Deus mandava. Micaías foi um desses.
sozinho, abandonado, ninguém queria nada com ele, porque ele não pregava o que o povo queria ouvir, o que Acabe queria ouvir. Na hora H, aparece Micaías, eu vou falar o que Deus pôr na minha boca. Pronto, sozinho, pronto a morrer. Não estava atrás de dinheiro de ninguém. Pregava o que Deus mandava pregar. Então, queridos, vocês querem saber o que é culto a Baal? Está tendo no Brasil. O culto ecumênico. E eu quero mostrar agora os sintomas deste culto. Vamos lá. Primeiro, manifesta-se hoje da mesma forma que naqueles dias, no Reino do Norte. Tá? Todo mundo contente. Cocheando entre dois pensamentos. Se é Baal, talvez. Se é Deus, talvez. Tá vendo? Os irmãos sabem o que é cochear? É ficar coxo. Coxo é aquele problema na perna. Uma perna mais curta do que a outra. Você anda mancando. É uma manifestação do engano religioso dos últimos dias. Então, queridos, esse culto não traz compromisso. Com Deus, não. Eu estou vendo na política o que tem de evangélicos hoje na política. Tudo chega para o presidente, nós estamos orando, Deus falou. Mulheres falando, pregando. Isso não é culto a Deus, não, irmãos. Isso é culto a Baal. A igreja tem um compromisso com o mundo? Tem. Nós devemos ser bons cidadãos, votar certo, atacar a mentira, a fraude, a corrupção. Devemos sim. Os crentes devem ser bons cidadãos, lutar pelo bem da sociedade. Os crentes, mulheres e homens, devem ser respeitosos, trabalhadores, honestos, respeitar as autoridades, pagar devidamente o que precisa pagar, sempre dar a César o que é de César, dando a Deus o que é de Deus. Nunca procurar o mal da sociedade, procurar sempre o bem. Olha, irmãos, a história mostra, os Estados Unidos, quem ergueu aquela nação foram os verdadeiros crentes. Homens de Deus que vieram da Inglaterra. Tá? Eles honravam a família, tinham boas famílias, eram trabalhadores. Trabalhadores. Foram eles que edificaram a nação dos Estados Unidos. É o pecado que corrompe o povo. O que tem corrompido o Brasil tem trazido desgraça. É o pecado. A Bíblia fala que o pecado é a miséria de toda a nação. Tá bom? Então nós estamos tendo isso hoje. Não adianta ficar lá cheirando a roupa dos políticos. Não. Vai lá. Onde está a minha vida? O que eu fiz? Onde pus? Minha vida está errada. Irmãos, hoje, ao invés de fazer programações, voltemos, caiamos perante o Senhor, caiamos, voltemos para o culto aqui, juntos, e falemos, Deus, o que houve em minha vida? Eu tenho te honrado? Outro detalhe no culto a Baal, os sintomas estou mostrando aqui, é que ao engano de pensar que é Deus, que Deus está abençoando, não é. É Baal, é o diabo. No culto a Baal, o culto ecumênico, há uma satisfação da carne. Há uma satisfação daquilo que eu gosto. Eu não estou falando de pecados terríveis, não. Está tendo, irmãos. Mas um agrado de sentir confortável.
Nós estamos vivendo esses dias, tá? Nós estamos dentro do rio, como Moisés, pequenino, lá dentro daquele cesto. A água está tranquila. Tá? Eu não quero que ninguém me tire ali. Estava gostosa a vida lá na arca. Né? Quando passou o dilúvio, Deus falou, saia da arca. Não é para fazer da arca a sua morada, não. Saia, vamos. Assim, irmãos, facilmente a gente sacrifica o que é de Deus para não sacrificar o que eu gosto. Eu sacrifico um culto porque eu quero meu conforto. Eu sacrifico a leitura da Bíblia porque eu quero meu conforto. Eu sacrifico escola dominical, culto de oração, porque eu quero meu conforto. Sacrifico. Não me tire do conforto. Os irmãos podem perceber que quando há um culto ecumênico, eu hei de sacrificar as coisas de Deus. Só quem vai sofrer, quem vai o culto ao Senhor. O irmão me mandou a mensagem hoje. Pastor, eu ia na igreja, mas morreu o irmão dele. O irmão, pastor, sabe como eu sou chorão. Vem para a igreja, dá glória a Deus. Me sinto triste, irmãos, porque nas horas mais difíceis é que nós temos que curvar. Você lembra de Jó? Quando soube que perdeu tudo, até os filhos, ele não ficou lastimando, não. Ele prestou o culto que deveria ser. Caiu no pó. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja. A Deus a glória. O verdadeiro culto é dado a Deus nos momentos mais difíceis da vida. Glória ao Senhor. Glória. Há também uma prontidão em agradar a homens. Nós somos tentados a sempre procurar um pastor que fale bem de mim. Que fale. Eu conheci alguém assim, fui pastor dessa pessoa, mas ela estava lutando para eu sair da igreja, para encontrar um pastor que agradasse a ele. Está vendo? Saia. Nós vamos chamar um pastor. Irmãos, eu sou um homem, sujeito a erros. Mas isso aqui não significa que eu vou pregar o que o povo gosta de ouvir. Micaías foi rejeitado, porque falou o que Deus mandou falar para o rei Acabe. E o resultado foi a morte de Acabe. Ele não ouviu o profeta. Nós estamos vivendo dias assim, agradar homens. Eu gosto daquela igreja, o pastor é maravilhoso, abençoado, porque ele fala o que eu gosto de ouvir. Há também uma recusa obstinada em ouvir a verdade. E o que é que faz? O que acontece? Eu fico indeciso. Eu não sei se eu piso aqui ou piso cá. Eu não sei se é Baal ou se é Deus. Está vendo? Eu fico entre os dois pensamentos. Isso é chamado cochear. Eu vou terminar, irmãos. O que é que eu tenho que fazer? Até quando, veja o versículo, cocheareis entre dois pensamentos? Há uma paralisação por causa da indecisão. Tá? E a indecisão indica a ausência de quê? Eu não creio. Quando você é indeciso, você não tem fé. Há uma briga dentro de você. Há uma guerra civil lá dentro. Então, o que acontece? Satanás aproveita da indecisão. Porque a indecisão nossa
é uma decisão já definida. Eu quero Baal. Os irmãos já perceberam? Se você não tem uma fé definida com o Senhor Deus, você automaticamente já definiu que você quer Baal. A carne é cortejada e o mundo chega para passar a mão na sua cabeça. Tadinho, você não merece isso. Tá vendo? Coitado, você não merece essa vida assim não. Fique tranquilo. É Satanás que chega, irmãos. A decisão firme para o Baal. Baal é Deus. Eu vou seguir. Esse é o Deus que eu quero. Esse é o Deus, não o Deus desses pregadores chatos. Então, use a razão, investigue. Então, o ecumenismo não permite que as pessoas pensem. Eles fazem uma lavagem na mente da pessoa. Então, o mundo pode guiar a sua vida? Não. As suas conclusões baseiam em quê? Milhares decidem. Você está olhando a multidão? Ele lá, todo mundo lá e eu aqui sozinho. Alegria, promessas, conforto, prosperidade, tudo vem de Baal. Elias estava sozinho entre 450 profetas. E qual a nossa decisão? Sozinho ele estava. Termino aqui com isso. Primeiro, a decisão firme pelo Senhor. O Senhor é Deus? Quantos aqui creem que o Senhor é Deus? Seguir. O grande Jeová não aceita outra atitude. Ou é ele ou não é. Ele já provou, por seus atos, que ele é Deus. O caminho do nosso Senhor é contrário ao caminho de Baal. Do caminho ecumênico. O Deus da palavra não muda. O Deus do mundo muda. A inteligência e o bom senso vão investigar. Eu vou investigar pela Bíblia. A seguir a Ele, o seguir a Ele, custa abandonar as propostas do mundo. Ele é o único Deus, Salvador e Senhor. Foi por isso que eu cantei com os irmãos. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Com toda a minha fraqueza, com todas as minhas inclinações, eu quero o meu Senhor. Eu vou ficar sozinho? Não. Eu tenho Ele comigo. Quando você está andando com Deus, você pode ter o mundo todo contra você. Você sozinho, você está com Ele. Quando Daniel pensou nisso, ele preferiu ficar na cova dos leões, porque ele sabia que o seu Deus estava ali com ele. Quem ficou sofrendo e quem depois enfrentou os dentes e as unhas terríveis das feras foram os inimigos do Senhor. Quem é o seu Deus? Baal ou Deus verdadeiro? Que o Senhor desperte-nos hoje, a gente seguir o nosso Senhor. Ele falhou com vocês aqui? Ele já falhou comigo? Nunca. Nunca falhou, nem vai falhar. Até minha morte, até a sua morte. Ele é Deus. E depois ele nos levará para o lar celeste.